Muito boa tarde, meus queridos irmãos. É uma alegria e um prazer, mais uma vez, podermos estar juntos nessa nossa transmissão do culto desde Torres Vedras, culto da Igreja Batista de Torres Vedras. E graças ao Senhor por mais uma semana que chegou ao fim e por mais uma que se inicia. E somos gratos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Somos gratos ao Senhor porque Ele tem dirigido nossas vidas e tem nos dado momentos, então, para que possamos buscá-lo, para que possamos estar, então, unidos no mesmo propósito de buscarmos ao Senhor, de louvar ao Senhor e de aprender mais com Ele, obviamente. Eu quero, então, fazer agora uma oração para darmos continuidade ao nosso culto. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar agora, por mais que separados geograficamente, unidos no mesmo espírito, no mesmo desejo, no mesmo intuito de louvarmos e adorarmos ao Senhor. Obrigado por cada pessoa que está agora a nos acompanhar, que o Senhor possa usar esse tempo, tanto de oração, louvor e de meditação na Tua Palavra, para nos fazer crescer um pouco mais no Teu conhecimento, na Tua graça. Louvamos-te por tudo que tens feito por nós, ao mesmo tempo também que pedimos que Tu abençoes aqueles que têm passado por algum tipo de sofrimento, Senhor, talvez a perda de um ente querido, talvez uma enfermidade, alguma limitação a Deus econômica, alguma situação problemática na sua casa, na sua família. Eu peço que o Senhor realmente esteja a abençoar, ó Deus, aqueles que estão a necessitar da Tua bênção especial, Pai. Te louvo, enfim, porque nós podemos recorrer ao Senhor e sermos ouvidos pelo Senhor. E nós oramos assim, então, nessa mesma fé, nessa mesma esperança, ó Deus, que é muito mais do que uma mera esperança passageira, mas é uma certeza de que o Senhor realmente está a ouvir a nossa oração e pronto a atender o nosso pedido, Pai, os nossos pedidos, e receber também a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. Oramos assim, então, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças ao Senhor por estarmos juntos, graças ao Senhor por podermos ter esse acesso maravilhoso ao Pai através de Jesus Cristo. Nós vamos então agora ter o nosso tempo de louvor. Vamos louvar ao Senhor cantando algumas músicas, vamos refletir no que estivermos a cantar, ou simplesmente ouvir, não é? A canção, o louvor, mas que seja algo realmente endereçado ao Senhor Jesus. Louvemos então. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais esse culto que prestamos ao nosso Deus. E vamos orar agora pedindo para que Ele possa nos abençoar e nos conduzir nesse culto que iremos dedicar a Ele. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que nos permites partilhar uns com os outros, ó Deus, em igreja, te louvar, ó Pai, engrandecer o Teu nome com esse culto, Pai, com os nossos corações e nossas mentes, Senhor. Obrigado porque Tu tens nos abençoado, Tu és um Deus misericordioso, tão gracioso. Obrigado porque Tu cuidas de nós, ó Deus, mesmo sem merecermos. Tu derramas diariamente a Tua bênção sobre nossas vidas. E obrigado porque também nós temos a liberdade de prestar esse culto, temos condições de fazê-lo. E Tu possas nos abençoar nesse momento, nos ensinar, ó Deus, mais sobre a Tua palavra e fazer-nos crescer também, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que faz em nossas vidas, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Teu amor incrível, infinito, constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, eu espero, quando estou cercado, Ele me conduz.
a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. 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 Profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida, que deu seu Filho pra fazer ouvir o seu tesouro, que rude golpe para o Pai, chorando vira o rosto, mas ser as dores pelas quais os filhos vêm a glória. Olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado. Chocado ouço a minha voz no meio das que troçam. É minha culpa que o prendeu, até está consumado. No grito dele ao expirar, obtenho a vida plena. Em nada quero me orgulhar, não sou sabedoria. Orgulho-me só em Jesus, o morto e ressurreto. Não sei por que sem merecer recebo o prêmio dele, mas sei de todo o coração que me foi resgatado. Não sei por que sem merecer recebo o prêmio dele, mas sei de todo o coração que me foi resgatado. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Graças ao Senhor por esses louvores, graças ao Senhor porque realmente nós temos motivos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador, o nosso Senhor amado, que tem estado conosco a cada dia. E nós estamos já a nos aproximar da Páscoa, que é mais uma data festiva da cristandade, não é? É óbvio que muitos cumprem essa data festiva por um conhecimento extremamente superficial do que ela representa, não é? Outros olham apenas para o lado comercial, mas nós, discípulos de Jesus Cristo, entendemos muito bem a importância desse acontecimento, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e precisamos sim nos alegrar com o Senhor por essa dádiva maravilhosa e refletir em tudo aquilo que ela significa para nós. Portanto, nos próximos domingos e até o domingo de Páscoa, quando teremos um culto especial de Páscoa, começando hoje, nós estaremos a abordar temas e textos relativos à Páscoa, relativos a essa festividade da cristandade, mas como eu disse, que para nós tem um significado todo especial e bastante importante. Portanto, hoje eu vos convido a refletirmos no texto de Lucas, capítulo 23. Vamos ler alguns versos e eu vou fazer cada tópico então dessa mensagem baseado numa porção desse texto, né, do capítulo 23. Nós vamos cobrir a partir do versículo 22 e vamos até o capítulo 24, versículo 8. Esse será então o texto um pouco mais longo, como base da nossa mensagem, que será entretanto dividido de acordo com os tópicos que vou aqui então abordar. Mas eu quero começar, né, a introdução da nossa mensagem será a leitura de um outro texto, que nos ajuda a percebermos um pouco, ou nos traz um resumo dessa obra maravilhosa de Jesus Cristo a nosso favor, que é precisamente Filipenses 2, de 5 a 11, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, introduzindo essa narrativa de Lucas, né, essa apresentação de Lucas, que vai tratar desde da prisão até a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, e vamos aplicar alguns fatos aí às nossas vidas, mas Paulo traz nesse texto, como eu já disse, um resumo da obra de Cristo a nosso favor. Ele diz então que o Senhor Jesus, que sendo Deus, não se apegou a esse facto, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo. Então, assumiu a forma de homem, né? Tornou-se semelhante aos homens, como o texto diz, ou seja, ele nasceu. Então, ele veio a esse mundo, o Deus Filho tornou-se homem para ser um de nós, enfim. É claro que o autor aos Hebreus diz que ele não teve pecado, em tudo foi tentado como nós, mas não teve pecado, pois era o Cordeiro Santo, não é? O Cordeiro Imaculado, que seria, portanto, oferecido em nosso favor. Então, ele veio a esse mundo, ele nasceu, e não faz muito tempo tivemos aí o Natal, como lembrança desse facto. Ele viveu e morreu
foi sacrificado pelos nossos pecados, como vamos ver aqui na nossa mensagem, no decorrer da nossa mensagem. Entretanto, ele não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou. Então, diz aqui o texto que estamos a usar como nossa introdução, sobre a exaltação, não é? Jesus foi exaltado quando ressuscitou e ascendeu aos céus e está à direita do Pai. Então, esse texto mostra de uma maneira bem resumida essa obra de Jesus Cristo, que sim, veio a esse mundo, ele nasceu lá, conforme os evangelhos narram, né? No início de Mateus e de Lucas, temos essa narrativa. Ele cresceu, ele viveu, ele ensinou, ele pregou o seu evangelho, ele curou pessoas, ele libertou pessoas. Entretanto, ele foi preso, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E é isso que vamos acompanhar agora através de alguns textos que vamos ler, baseados no capítulo 23 de Lucas, e nós vamos então observar aqui 3 momentos nesse acontecimento real, não é? E incontestável, e vamos destacar esses 3 acontecimentos, ou esses 3 momentos aqui, e tentar aplicar os seus ensinos à vida de cada um de nós. Como eu insisto em dizer, nós lemos a palavra, nós aprendemos da palavra para praticarmos a palavra. E já no texto que li na introdução, nós temos ali um grande ensinamento sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele fez foi por amor e com uma grande dose de humildade, então, para poder ser o nosso Salvador e o nosso Senhor, pagando o preço por isso naquela cruz. Lucas 23, de 22 a 25, nos diz o seguinte: Então lhes falou pela 3ª vez, mas que mal ele fez? Não achei nele culpa nenhuma, digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles, ou a multidão, insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado. E os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender à exigência deles e soltou aquele que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, ou seja, Barrabás, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Um facto aí nessa narração, nessa narrativa de Lucas, que mostra um momento em que Jesus estava a ser julgado, um pseudo-julgamento na verdade, não é? E Pilatos então olha para ele e, não vendo nada digno de condenação, até queria soltá-lo, mas a multidão, então, em gritos, conseguiu convencer Pilatos a prosseguir com aquele intento de crucificar o mestre, porque os gritos da multidão prevaleceram. E eu quero destacar essa frase, né? E os gritos prevaleceram. Então, Pilatos atendeu ao clamor das multidões. E é interessante isso, pensarmos isso como discípulos de Jesus Cristo. Quantas vezes os gritos das massas tentam também nos levar por caminhos que nos distanciam do nosso Mestre Jesus Cristo. Ou pensarmos então que muitas vezes nós mesmos estamos como que crucificando Jesus outra vez só porque queremos ficar bem com os outros. Foi isso que Pilatos fez. Ele quis ficar bem com a multidão, ele quis ficar bem com a liderança judaica ali, né, de Jerusalém e não só. E esse é um risco muito grande que nós corremos, de querermos ficar bem com todos e, na verdade, desprezarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que tomar um grande cuidado com isso, não é? Há um ditado, creio que cá em Portugal também, que é: a voz do povo é a voz de Deus. Esse é um ditado completamente equivocado, não é? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo pode estar certamente ser manipulada por outros interesses. E foi realmente o que aconteceu ali.
Nós sabemos que o objetivo final de Deus era a mesma crucificação, o sacrifício de Cristo, mas esse processo nos ensina isso, não é? Pilatos cedeu à influência da multidão. E nós, como temos vivido o nosso cristianismo em relação a isso? Eu gosto sempre de repetir aquela expressão do John Stott que o cristianismo é contracultural. Quer dizer, nós estamos numa contramão. Enquanto todos vêm na nossa direção, nós vamos contra esse fluxo. Viver contra o fluxo não é fácil, mas certamente que o Senhor, que disse que estaria conosco todos os dias, e realmente está, Ele nos ajuda nesse processo, não é? Às vezes, então, por queremos agradar os outros, nós não damos a devida importância à vida espiritual, né? E por isso sempre colhemos frutos ruins, enfim, em função disso. Mas também acredito, né, e já vi isso acontecer, que pessoas que estão no processo de serem evangelizadas, pessoas que estão a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e que já têm também o Espírito Santo a trabalhar nas suas mentes, muitas vezes recuam numa decisão por Cristo por pensarem no que os outros vão pensar, por se preocuparem com a pressão que as suas, às vezes, pequenas multidões, né, vamos pensar assim, a família, ou os amigos, ou os colegas de trabalho, ou os colegas de escola, o que eles vão pensar se eu, por acaso, dar esse passo, né? Entregar minha vida a Jesus Cristo e segui-lo. Às vezes essa pressão acaba por impedir pessoas de tomarem decisões por Jesus Cristo. Como disse, eu já tive essa experiência com algumas pessoas que estive a evangelizar no passado e que custaram um pouco para tomar a decisão, e algumas nem sequer tomaram a decisão por Jesus Cristo, infelizmente. A voz ou a gritaria aqui da multidão prevaleceu. E nós temos que aprender com isso. Ela não pode prevalecer nas nossas decisões por Cristo. Cada um de nós prestará contas a Deus sobre as nossas vidas. E aquele que ouve de Jesus Cristo precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, porque o custo de não fazer isso é altíssimo, é muito alto. Então esse primeiro ensinamento que temos aqui, nesse quadro que Lucas pinta, não é? Nesse quadro que Lucas apresenta, do momento em que Jesus Cristo foi condenado por pressão, no momento em que Jesus Cristo foi rejeitado, por assim dizer, por pressão, por vozes contrárias, que isso não aconteça na minha e na sua vida, não é verdade? Também Lucas capítulo 23, agora a partir do versículo 39, lemos assim: Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então agora já na cruz, Jesus Cristo já tinha sido condenado, com aquele pseudo julgamento, como eu já falei, não é? E agora, já crucificado ali, ele estava posto entre dois outros malfeitores. Outros não, porque Jesus não era malfeitor, mas entre dois malfeitores. E na cruz ele estava sendo crucificado pelos nossos pecados. E aí então, dois homens, um de cada lado, e duas atitudes em relação a Jesus Cristo. A primeira, que já lemos, uma atitude de amarga ironia em relação ao Senhor Jesus. Não és tu, Messias, mas também uma atitude muito utilitária, né? muito pragmática. Se és o Cristo, salva-te a ti e a mim também.
é que esse primeiro homem não queria nenhum compromisso com Jesus Cristo. Não estava ali a reconhecê-lo como o Messias verdadeiramente. Estava a duvidar dele, estava talvez a zombar dele nesse sentido, porque o outro homem diz isso, na verdade. Então, essa é uma atitude que não confere salvação. Quando alguém olha para Jesus Cristo e olha com desdém, olha com ironia para Jesus Cristo, isso não confere salvação, em hipótese alguma. Mas também olhar para Jesus, olhar para o Evangelho com aquele desejo de apenas lucrar alguma coisa com isso, também não confere salvação. Essa é uma ideia errada, é uma visão errada daquele ladrão que continuou ladrão e condenado eternamente, porque não olhou para Jesus da maneira como deveria ter olhado efetivamente. Mas a outra atitude do outro ladrão que estava do seu outro lado, então, foi uma atitude de arrependimento e de reconhecimento da sua situação de pecador e da grande necessidade de salvação. Quando ele fala para o outro ladrão que estava a zombar, que eles sim estavam ali porque mereciam estar ali. Então houve aqui esse reconhecimento do pecado, não é? Do erro e da condição de perdido dele. E ele olha então para o Senhor Jesus e o reconhece como Senhor. E diz então, pediu então para que Jesus pudesse lembrar-se dele quando entrasse no seu reino. E é bem interessante, eu cito aqui uma palavra de um autor que diz que a cruz tremendamente dura talvez tenha tido alguma coisa a ver com a atitude transformada, pois a conversão raramente acontece num sofá macio e confortável. É muito provável que aquele sofrimento naquele momento daquele homem o tenha feito refletir sobre a sua própria vida. O sofrimento tem esse papel muitas vezes nas nossas vidas, não é? Refletir sobre nós mesmos. E essa reflexão o fez então olhar para Jesus que estava bem ali do seu lado. E ele sabia muito bem que Jesus estava ali não porque merecia estar ali, não é? E ele então reconhece que essa era uma atitude de alguém que era muito superior a ele. Portanto, ele reconheceu Jesus como Messias. E esse reconhecimento fez com que ele pudesse experimentar uma libertação maravilhosa, a salvação eterna, não é? Não houve tempo para que esse ladrão salvo, como podemos chamar, tivesse aqui uma vida nova, né? Naquele presente momento. Para ele a salvação significou uma vida eterna com Jesus. E agora, em se tratando de nós, enfim, né? De pessoas que têm essa possibilidade de uma conversão e uma vida posterior com Cristo. Então esse é um bônus que nós temos. Eu, alguns anos atrás, tive uma experiência muito forte, não é? Numa visita hospitalar que fiz a uma jovem no estado terminal de cancro, e ela já não conseguia mais sequer falar, já estava mesmo com os olhos vidrados, como se diz, e ali eu pude falar do amor de Deus com ela, e ela me respondeu com um sorriso. Eu entendi que aquilo realmente foi uma decisão, né, de se entregar ao bom pastor, que foi o texto que li para ela naquele momento. 2 horas depois ela partiu para Jesus Cristo. Ela morreu, enfim, não é? Ela não teve aqui a vida com Cristo, mas teve sim a eternidade com o Senhor Jesus. E nós temos a eternidade com Cristo também, mas o Senhor nos dá esse bônus, como eu já disse, que é a nossa vida aqui e agora, para que possamos viver com Ele e viver para Ele, não é? E viver intensamente. Peço desculpas, meus irmãos. Jesus, então, aqui, o texto segue e vai relatar
ou vai mostrar que Jesus morre na cruz por nós. Alguns eventos importantíssimos acontecem, como o escurecimento do dia, como o véu do templo que se rompe de alto a baixo e expõe o Santíssimo Lugar, mostrando que sim, com a morte de Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados, nós temos acesso ao Pai, acesso direto a Deus, mediante Jesus Cristo, e Cristo então é tirado da cruz, é levado para o túmulo, mas não fica lá, porque Lucas então continua, e no capítulo 24, de 1 a 8, lemos assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas então se lembraram das suas palavras. Jesus ressuscitou. O Senhor vive. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Desde o momento da sua prisão, do seu pseudo-julgamento, da sua crucificação, até a sua ressurreição. Então Jesus está sempre a cumprir aquilo que já tinha sido dito sobre ele e também o que ele mesmo tinha dito para os seus discípulos. E quando essas mulheres chegaram então ao sepulcro para fazer ali o restante dos serviços fúnebres para com o mestre delas, para com o Senhor delas, elas têm então essa notícia maravilhosa. Ele não está aqui. Ele vive. Ele ressuscitou, né? Ele não estava entre os mortos, pois ali não era o lugar dele, pois estava vivo, não é? Não foi uma invenção e não é um mito a ressurreição de Jesus Cristo. Vejam que Paulo registra lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3 a 8, que pelo menos 500 pessoas viram o Senhor ressurreto. Provavelmente esse ajuntamento de pessoas é descrito ali em Atos capítulo 1, quando o Senhor ascende aos céus. E ali muitas pessoas o viram. E Paulo fala que algumas daquelas pessoas ele mesmo chegou a conhecer, não é? E de fato ele conheceu os apóstolos de Jerusalém. Então isso não foi uma invenção, não foi uma mentira, não é um mito, mas é uma realidade. Até porque nós podemos nos relacionar com Jesus hoje, nós podemos ter esse relacionamento tão vivo com o Senhor, porque Ele não está morto. Nós não nos relacionamos com uma lembrança, nós não nos relacionamos com uma história, nós nos relacionamos com uma pessoa. E isso é que faz toda a diferença, não é? Uma realidade, ou seja, a ressurreição foi uma realidade que levou homens a pregar e viver a morte e ressurreição de Jesus Cristo como o fato que demonstra todo o amor de Deus que Deus tem pelos homens. Homens viveram e morreram por essa verdade. E a tradição cristã nos diz como morreram alguns dos homens que viram o Cristo ressurreto, não é? Então, a tradição diz então que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz lá essa tradição que ele não quis ser crucificado como mestre dele, pois não achou que era digno de morrer como seu mestre. André também foi crucificado, diz a tradição. Mateus morreu pela espada. João teve sua morte natural na cidade de Éfeso, não é? Alguns dizem que ele morreu na ilha de Patmos, mas não, ele morreu em Éfeso de morte, enfim, natural. Tiago, filho de Alfeu, também foi crucificado. Filipe também foi crucificado. Tadeu morreu a flechadas, né? Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado.
Tomé foi traspassado por uma lança, Bartolomeu foi crucificado e Tiago, filho de Zebedeu, morreu pela espada. Homens que morreram por essa verdade, que seguiam, serviam um Cristo vivo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato extremamente importante para nós, pois mostra que o nosso Senhor venceu, como a própria palavra diz, a morte, venceu o pecado e venceu o próprio Satanás. A crucificação nos dá, assim, ou enfim, pode servir de alento ao inimigo, pensando, eu venci, mas a ressurreição é a verdade da vitória de Jesus Cristo sobre o inimigo. Né? E isso já tinha sido dito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é o proto-evangelho, diz ali que da semente da mulher nasceria aquele que feriria o calcanhar, teria o calcanhar ferido pela serpente, mas ele lhe feriria a cabeça, o golpe mortal desferido na cabeça, enfim, mostrando aí a vitória de Jesus sobre Satanás. Jesus está vivo, nós podemos nos relacionar com ele, e isso é grandemente maravilhoso, né? É um facto que aviva a nossa fé. Eu posso ser abençoado por ele, eu tenho vida nova nele, não é? E ainda pegando aí em Lucas 24:51, lemos assim: estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Mas há um adendo que Lucas faz lá em Atos, no capítulo 1, depois que eles viram o mestre ascender aos céus, e num períodozinho ali antes de começar a sua volta para Jerusalém, eles estão a olhar para cima, então um anjo aparece e pergunta: por que vocês estão a olhar para cima? Esse mesmo Senhor que viram ascender voltará outra vez para cumprir aquilo que ele prometeu lá em João 14, né? Para levar os seus discípulos para ele, para com ele também, para que estejam juntos na eternidade. Isso é fantástico. Graças ao Senhor por isso. Nós então cremos num Cristo ressurreto. Esses textos então nos ensinam várias coisas. Nos ensinam a importância de termos uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, de buscarmos segui-lo fielmente, buscarmos obedecê-lo fielmente, entendendo que a nossa vida precisa ser vivida de acordo com a direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensinam também a importância do que ele fez na cruz por nós. A salvação que temos só foi alcançada pelo gesto de Cristo na cruz. A sua crucificação foi então o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista disse. E a sua ressurreição é a prova, é a mostra da sua vitória final. Nós seguimos um Cristo vivo, um Cristo vitorioso, que nos dá essa vitória. Então também é por isso que somos salvos, é por isso que temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo, é por isso que temos a certeza plena de que estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Aquilo que o ladrão que creu em Jesus Cristo recebeu ali, nós também receberemos no futuro, quando partirmos para o Senhor, ou quando Ele vier nos buscar, o que acontecer primeiro, não é? Mas, como eu disse e repito, Ele nos deu essa dádiva de vivermos a nossa vida aqui e agora também, na presença dEle, podendo servi-lo nas nossas vidas. E que possamos, então, fazer isso. O sacrifício de Cristo por nós foi grande demais, para que nós não permitamos que Ele dirija as nossas vidas. Ele nos comprou por um alto preço. A salvação que Ele nos deu é de graça. Foi pela sua graça. Mas como diz o Bonhoeffer, a graça não é barata.
Alguém teve que pagar muito por essa graça, e foi Jesus. Nós recebemos pela graça o alto preço que ele pagou na cruz por nós. Portanto, que isso possa moldar a nossa vida no nosso dia a dia, e que nos leve a viver realmente a expressão desse amor tão grande do Senhor Jesus por nós, que veio a esse mundo, morreu na cruz para a nossa salvação, ressuscitou e se relaciona conosco e nós com Ele. E isso, como eu disse e repito, é realmente maravilhoso. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, então, nesse sentido. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por mais esse tempo que nós podemos ter aqui de meditação na Tua Palavra, que nós possamos aplicar isso mesmo às nossas vidas, Pai, pois é tão importante nós vivermos cada dia em comunhão com o Cristo vivo, que é o nosso Senhor, permitindo que Ele possa dirigir e moldar as nossas vidas conforme a sua vontade. Obrigado por aqueles que já tomaram a decisão por Cristo, mas peço também que Tu possas tocar no coração daqueles que ainda não tomaram a decisão, que essas pessoas que têm ouvido o Evangelho não permitam que a voz das suas multidões seja maior do que a voz do Espírito Santo a falar com elas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, abençoa todos nós, e muito obrigado, enfim, pelo que Tu já tens feito por nós. E nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar imenso a sua vida, meu querido, e que também estejamos juntos no próximo domingo, nessa mesma hora. Um grande abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.